Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudio. Agradecer o convite, primeiramente, ao pessoal do Cabil. Agradecer fortemente esse outro convite, né? Eu tinha vindo ano passado aqui também. Primeiro aí falar que eu acabei me atrasando um pouco, vim de ônibus, fui pelo horário da internet, mas atrasou bem mais. A ideia era chegar uma meia hora antes. Então tá, o tema que eu vou falar para vocês é essa pergunta, né? Ciência livre de valores. Eu estou fazendo doutorado na filosofia e esse é o tema, relação entre ciência e valores, é o tema que eu estou estudando hoje, né? E eu fiz a graduação em biologia, fiz o mestrado em ecologia e agora que eu passei para filosofia, né? Estou fazendo a graduação e o doutorado ao mesmo tempo, lá na URGS. Aí aqui é o logo do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS, né? E eu botei a capa que o pessoal divulgou no Facebook do evento. Então, a minha ideia vai ser um pouco discutir o que a gente quer dizer com essa pergunta, né? Que interpretações a gente pode ter sobre isso, e ao longo de tentar responder isso vai indo assim naturalmente o tema, né? Vou desenvolver o tema a partir de tentar compreender o que a gente quer dizer com essa pergunta, né? A ciência livre de valores. Então, algumas possibilidades, né? Se a gente fala que a ciência, digamos que a gente responde com sim, né? Que a ciência é livre de valores. Antes de tentar entender o que isso significa, vamos assumir que a gente tem um entendimento comum do que essa pergunta significa, né? Aí vamos supor que a gente respondeu com sim, a ciência é livre de valores. Aí a gente poderia fazer uma outra pergunta, que é se ela deveria continuar sendo livre de valores, né? Se a gente respondesse com sim essas duas perguntas, a gente estaria dizendo que a ciência é neutra e deve ser neutra, né? A gente estaria então defendendo uma ideia de que há uma pureza epistêmica na ciência. Episteme é a ideia de conhecimento, né? De que apenas questões relativas ao conhecimento estão então embutidas na prática científica, né? Uma outra possibilidade seria responder dizendo que a ciência é livre de valores, mas que ela não deveria continuar sendo. Ou seja, a ciência é atualmente neutra, mas ela não deveria ser neutra. A gente deve então incluir alguns valores nela para que ela... Digamos que o nosso ideal de ciência seria então de que a gente deve incluir valores que não estão na prática científica atualmente, né? Uma outra possibilidade seria responder que a ciência não é livre de valores, mas que ela deveria continuar sendo. Que ela deveria ser, né? Livre de valores. Então, a ciência não é neutra, mas deve ser neutra, né? Ela não teria uma pureza epistêmica, mas o ideal de ciência que a gente defenderia seria um ideal de pureza epistêmica. Ou seja, quando há valores na ciência, então isso significa um problema. Os valores, a gente pode pensar valores morais, valores sociais, por exemplo, né? Que afetam a ciência, eles não deveriam afetar a ciência, né? Seria uma nova resposta para essa pergunta. A outra seria então dizer que a ciência não é livre de valores e nem poderia ser livre de valores, né? Então a ciência não é neutra nem pode ser, né? E na verdade é um pouco essa abordagem que eu vou tentar trazer para vocês. Na verdade eu vou tentar discutir um pouco sobre essa questão, né? Mas eu defendo então atualmente mais essa abordagem de que a ciência ela não é livre de valores e nem é possível que a gente faça com que ela fique livre de valores, né? E isso também não é um problema. Mas o problema maior que se coloca é que ideal então a gente tem, se o ideal não é de pureza epistêmica, né? Se a gente acha que valores interferem, inclusive devem interferir na ciência, que ideal que a gente coloca, né? Essa pergunta em aberto é uma pergunta que envolve inclusive meu doutorado, né? Uma pergunta, dá para dizer, filosófica, sobre a prática científica, né? Sobre o conhecimento científico. Então, eu fiz só essa ideia das perguntas só para a gente ficar um pouco mais panorâmico, assim, os tipos de resposta que a gente poderia dar, né? Mas então agora a gente poderia dizer, né, o que a gente quer dizer quando a gente afirma, né, a ciência é livre de valores, né, ou a gente nega, a ciência não é livre de valores. O que a gente quer dizer com isso, né? Então a ideia seria, a pergunta é, a ciência é livre de valores, né? Então o que envolve nessa pergunta? Uma ideia de ciência, uma ideia de valores e o que é ser livre de valores, né? Seria, então isso, a gente tem que mais ou menos compreender ou ter uma noção sobre o que isso significa, né? Então, para entender o que essa pergunta significa, a gente tem que entender alguma coisa dos componentes dessa pergunta, né? Então a minha ideia vai ser abordar a apresentação um pouco nesses termos, assim. Tentar desenvolver isso. Claro que a minha ideia não é responder exatamente essas perguntas, são temas que continuam em aberto, né? Tem concepções diferentes sobre cada um desses fatores, eu vou tentar trazer isso, essas diferenças um pouco, né? Sobre isso e discutir então em cima dessa pergunta mesmo, né? Ao longo dessa tentativa de resposta a essa pergunta a gente vai desenvolvendo o tema. Essa foi a minha ideia, então começar, né, por o que é ciência, né?
Bom, é um tema central para a filosofia da ciência, né? A minha ideia não vai ser responder isso, mas apenas mostrando que a filosofia da ciência tem como isso um tema central discutir o que é a ciência, ou como que a ciência funciona, como que ela deve funcionar, né? Como é que a gente gera conhecimento na ciência. E isso muitas vezes está atrelado ao que ficou sendo conhecido como problema da demarcação, ou seja, como é que a gente demarca a ciência de outros tipos de atividade, né? Então, se a gente diz o que é ciência, a gente está definindo a ciência, né? E ao mesmo tempo está mostrando então o que é ciência e o que não é ciência, né? Essa seria um pouco a ideia que foi historicamente construída, né, na filosofia da ciência. Então, a gente estaria dizendo aqui, perguntando que condições são necessárias para a gente para denominar alguma atividade, algum conhecimento como científico, né? Por que essa atividade eu posso dizer que ela é científica? Por exemplo, por que a biologia é uma ciência? Por que a atividade dos biólogos pode ser entendida como ciência? Ou por que o conhecimento adquirido por biólogos é um conhecimento científico, né, por exemplo? Então, isso envolve, como eu falei, distinguir ciência de não ciência. Então, muitos dos autores que discutiram o problema da demarcação estavam interessados em distinguir, por exemplo, ciência do conhecimento ordinário, nosso conhecimento do dia a dia, de metafísica, de ideologia, de religião. Então, um pouco do interesse em distinguir a ciência desses outros conhecimentos e normalmente de maneira hierárquica ainda, né? Dizendo que a ciência é um conhecimento melhor do que esses outros, digamos, né? Ou mais confiável do que os outros. Então, eu vou apresentar, assim, bem brevemente, três ideias, assim, três critérios que ficaram bem conhecidos também, né, na filosofia da ciência, tentando falar sobre o que seria a ciência, né? Então, o primeiro seria um critério de verificabilidade, né? Ou seja, a ideia de que é científica uma teoria se ela pode ser verificada ou confirmada pelos dados, né? Que é o que a filosofia da ciência começou no início do século XX, né? Com essa escola chamada empirismo lógico, também positivismo lógico, né? Um dos autores mais conhecidos foi o Rudolf Carnap, né? E outros, era uma escola com vários autores. E eles tinham, a primeira fase do empirismo lógico tinha essa ideia de que, defendiam essa ideia, né, de que a ciência é um tipo de conhecimento que pode ser verificado pelos dados, né, quase como se as teorias científicas elas podem ser deduzidas de dados, né, quase como isso, como se os dados pudessem mostrar realmente que aquela teoria é verdadeira, algo assim, né. E uma segunda proposta, que é quase uma contrapartida dessa primeira, né, seria o critério de falseabilidade, né, que vem então como uma crítica a essa escola do empirismo lógico, falando então que é científico uma teoria que pode ser falseada ou refutada pelos dados. Então aqui os dados não têm um poder de confirmar uma teoria, mas têm um poder de refutar uma teoria, né? Então se uma teoria tem uma certa predição e os dados que a gente encontra são contrários àquela predição, a gente então falsearia a teoria, né? Essa é a ideia do racionalismo crítico do Karl Popper, que é um filósofo também que ficou bem conhecido na filosofia da ciência. Uma terceira ideia seria então que tentar entender a ciência por meio de valores cognitivos, né? Que seria então uma tentativa de analogia com esses três, né? Seria a ideia de que é científica a teoria que foi escolhida por manifestar os valores cognitivos em mais alto grau. O que são valores cognitivos, né? Bom, aqui é interessante notar que é em grau também, né? Não é uma regra, digamos, que tem ou não tem, né? Tudo ou nada, digamos, é mais em termos de grau. Esses valores cognitivos eles podem se manifestar em maior ou menor grau numa teoria, né? E esses valores cognitivos são então questões cognitivas, ou seja, relacionadas com cognição, com conhecimento na ciência e que a gente valoriza, né? Então a gente gostaria que teorias científicas tivessem tais e tais valores cognitivos. Aqui eu dei alguns exemplos, né? A adequação empírica, ou seja, a gente gostaria que então a ciência tivesse uma adequação aos dados empíricos, né? Seria então um valor cognitivo. A gente gostaria que a teoria científica ela tivesse um poder explicativo, que ela possa explicar novos fenômenos, né? Que a gente possa encontrar e tentar explicar. Então, como que a gente explicaria isso, né? Então, uma teoria que tem o poder de explicar aqueles dados que ainda não tinham sido explicados, né? Ela é melhor que outra, digamos. Então, é um meio de tu escolher entre teorias, né? É interessante ela ter coerência interna e externa. Interna seria da própria teoria não ter contradições, né? Externa seria com outras áreas do conhecimento. Por exemplo, uma teoria da biologia não implicar falsear uma lei física, por exemplo, né? Se a gente vê que essa teoria contraria alguma lei física, a gente vai ficar, opa, será que essa teoria a gente deve usar ou não, né? Ou seja, é interessante que ela tenha coerência com outras áreas também. E simplicidade, que é um critério que normalmente a gente não para às vezes para pensar, mas que é bem interessante para
na prática científica, né? E teorias que a gente escolhe muitas vezes levam em conta a ideia de simplicidade, né? Ou seja, a ideia de que não adianta a gente ter um ajuste muito forte aos dados ou um poder explicativo muito grande se a teoria é muito complexa, né? Então a gente perde um pouco também um ideal que é a gente entender bem as teorias, né? A gente quer que elas não sejam muito complexas. Então seriam 3 assim, abordagens, né, para falar brevemente, e do que seria ciência, né? Aqui o que são valores, então, né? Outra devido à pergunta, né? A ciência é livre de valores. Então, normalmente isso tem sido um tema para o que foi chamado um ramo da filosofia, né, que é a axiologia, onde pelo menos essas 3 disciplinas, né, fazem parte, que é a ética, a filosofia política e a estética, elas digamos, dialogam com essa ideia de tentar ver a natureza dos valores, né, o que são valores. Então, a filosofia da ciência, ela está vendo valores na ciência, mas ela não discute, digamos, a natureza dos valores, né? Se há valores intrínsecos, se os valores são instrumentais, isso normalmente está em outras áreas da ciência. A gente normalmente assume o que são valores, ou diz o que a gente imagina que são, e vê como que eles interferem na ciência, né? Seria um pouco essa ideia. É um tema para outra área, né? Basicamente, né? Foi historicamente construído já com base em outras áreas, né? Da filosofia, né? Mas são, então, há muito tempo discutidos, né? Então, uma maneira da gente, que é interessante da gente ver essa ideia de valores, né, tentar distinguir de forma analítica, assim, mesmo que isso possa, como eu vou mostrar depois, estar na prática científica, está bem entremeado, esses dois bem entrelaçados, né? Essa ideia de juízo de fato e juízo de valor. Mas então, aqui seria uma ideia de que juízo de fato, eles descrevem alguma coisa na natureza. Por exemplo, a diversidade de aves nesse local é 4,7, por exemplo, né? A ideia foi dar um número aqui para dizer como se fosse algo bem objetivo, assim. E um juízo de valor seria dizer que quanto maior a diversidade de aves, melhor, por exemplo, né? Então, para diferenciar um juízo de fato e um juízo de valor, né? Ou seja, aqui tem um melhor, né? Ou seja, o juízo de fato descrevem e juízo de valor avaliam, né? Seria um pouco essa distinção, então, entre fato e valor que se faz normalmente, uma distinção analítica, né? Para a gente tentar compreender, então, um pouco melhor isso. A gente poderia dizer, então, que eu fiz esse cálculo da diversidade por meio de um índice. Por exemplo, aqui foi o índice de diversidade Shannon, o pessoal que estudou ecologia de comunidades, mas já deve ter visto. E aqui, então, para dar essa ideia, né, de que é uma equação matemática, digamos, né, algo objetivo, e quanto maior a diversidade de aves, melhor, algo que então a gente ficou feliz porque a diversidade é melhor, né? Ou seja, é uma ideia que normalmente a gente tem de que esse é objetivo e esse é subjetivo, né? Na verdade, há alguma subjetividade aqui e a gente pode tentar ancorar, digamos, juízo de valor em juízo de fato, né? Para não ficar, digamos, completamente subjetivo. Então, um pouco da ideia de por que isso aqui não é tão objetivo como a gente acha que é, né? Então, que ideia que talvez se vocês já pensaram nessa ideia de índices, a gente pode pensar em modelos na ciência também, não precisa ser esses índices. Normalmente isso já deve talvez ter pensado isso, né? Como que a gente compõe ou seleciona um índice? Se a gente está interessado em, por exemplo, escrever uma comunidade, né, biológica, com um monte de espécies, né? Então, que índice a gente vai escolher? Tem vários índices para escolher. Então, o que faz a gente escolher um índice em detrimento de outros, né, por exemplo? Ou se a gente quer compor um índice, né, vamos dizer que a gente quer inventar um índice. Que variáveis que a gente vai utilizar e como que a gente vai ponderar elas? Aqui seria a proporção de cada indivíduo, de cada espécie, né? Então, seria a proporção de uma espécie vezes o logaritmo natural da proporção dela, de novo, né? E daí tu faz uma soma disso tudo, depois inverte o sinal. Seria essa a ideia do índice de Shannon. Então, aqui está presente, né, implicitamente, a ideia de abundância de espécies e a ideia de número de espécies, né, de riqueza. Então, mas por que a gente quis escrever a comunidade com base nessas variáveis, nesses critérios, né? Então, como eu disse, por que escolher esse índice aqui em detrimento de outros, né? Ou seja, a gente vai vendo que há um juízo de valor por trás de uma construção de um índice, por exemplo, né, ou de um modelo. Então, devemos escolher índices que levem em conta apenas riqueza, número de espécies, né, apenas equabilidade, ou seja, a abundância das espécies, riqueza e equabilidade, como o índice de Shannon. Poderia escolher distâncias filogenéticas, por exemplo, um índice de distâncias filogenéticas, índice de distância entre atributos funcionais, né? Ou seja, a gente pode não estar interessado no número de espécies especificamente, a gente pode estar interessado em quais as relações filogenéticas entre essas espécies, quais as semelhanças e diferenças entre atributos funcionais, né, por exemplo. Então, a ideia é que para responder, né, essa pergunta, que índice escolher, por exemplo, né, dependerá da pergunta que a gente está interessado em responder, ou seja,
E essa pergunta é um interesse nosso, né? Ou seja, está altamente influenciada por valores. Normalmente os valores é que vão guiar, né, essa nossa pesquisa para um certo caminho em detrimento de outro, né? Então, ou seja, dá para pensar nisso como um objetivo do trabalho. A gente está pensando no trabalho de pesquisa, qual é o nosso objetivo, a gente vai descrever qual é o nosso objetivo, mas se a gente for responder por que é esse objetivo e não é outro, né, vai envolver juízo de valor. Então, para dar um exemplo só, em termos de dois índices de diversidade, né, se a gente utiliza um índice que dá maior peso para a riqueza, para o número de espécies, né, e as espécies raras que vão ter numa comunidade, ela tem maior valor proporcional, porque aqui não está interessando tanta abundância das espécies, né. Se uma espécie é pouco abundante, mesmo assim ela conta quase como uma espécie que tem muita abundância, porque a ideia desse 1 aqui seria maior peso para a riqueza e pouco peso para a abundância, para a equabilidade, né? E se a gente faz o contrário, então dá maior peso para a equabilidade e menor para a riqueza, né? As espécies raras acabam tendo valor proporcional menor, né? Então isso pode estar atrelado com uma pergunta que a gente quer responder. Por exemplo, se a gente está interessado mais em conservação, a gente vai pensar que talvez deixar de fora esse índice 1 pode ser problemático. Por quê? Porque espécies raras, a gente, na conservação, são muito valiosas, a gente quer conservar elas, né? Então, se a gente utiliza um índice que dá pouco valor para a riqueza e mais para a equabilidade, aquelas espécies que têm são pouco abundantes, como espécies raras, né, por definição são pouco abundantes, elas não vão ser levadas em conta tanto, né, no índice 2, por exemplo. Então, talvez o índice 1 seja melhor, né? Ou seja, a gente escolheu um índice por causa do nosso interesse. E para a estrutura de comunidades, por exemplo, talvez as espécies raras, ou melhor, talvez esse índice de equabilidade seja melhor, né, porque espécies raras costumam ser pouco valiosas no sentido de uma comunidade como um todo, né? Tem pouca abundância, normalmente pode ser que ela não seja tão importante para a estrutura de comunidades, né? Embora isso também talvez possa ser questionado. Aqui só para comentar outros dois que eu falei anteriormente, o índice de diversidade filogenética, né? Ou seja, a gente vai dizer então que espécies menos aparentadas elas têm maior valor proporcional, ou seja, a gente tem espécies, por exemplo, de uma família só de árvores, por exemplo, e num ambiente e na outra tem diversas famílias de árvores, né? A gente vai dizer que é mais diversa, em termos de diversidade, se a gente está levando em conta a família e não só a espécie, por exemplo, né? Um nível hierárquico maior, a gente vai dizer que é mais diversa aquela que tem mais famílias diferentes, mesmo que tem o mesmo número de espécies, por exemplo, que a outra, né? Então, levar em conta a ideia de diversidade filogenética. Diversidade funcional, espécies com atributos mais distintos têm maior valor proporcional, né? Ou seja, espécies, por exemplo, pensando em árvores com folhas maiores e folhas menores no mesmo ambiente, mostra que tem mais diversidade em termos de tamanho de folha, né? A gente pode imaginar que esse tamanho de folha tem alguma função no ambiente. Então, aqui só para dar um exemplo, que eu trabalhei um pouco com um grupo de pesquisa que fez esse tipo de estudo. Eles fizeram utilizaram um índice de diversidade filogenética e viram normalmente a mata com araucária, né, no Planalto, aqui do Rio Grande do Sul, tem uma diversidade de espécies que normalmente é menor do que a maioria das áreas da Mata Atlântica, em estrito senso, né? E quando a gente utiliza, em vez de diversidade de espécies, diversidade filogenética, ela passa a ter valores semelhantes a alguns locais da Mata Atlântica. Por quê? Porque tem araucária, xaxim, podocarpus também, que é uma outra planta que é gimnosperma, né? O xaxim é um pteridófita. Eles acabam aumentando muito o índice de diversidade filogenética, porque são grupos diferentes, né? Então, se a gente está interessado na diversidade não só de espécies, mas na diversidade filogenética, pensando em relações entre espécies, né? Então, uma araucária, um xaxim é muito mais distante filogeneticamente de angiospermas do que as angiospermas entre si, né? Então aumenta bastante o índice de diversidade. A gente poderia pensar, isso é um atributo do índice, por exemplo, é um problema do índice, né? Esqueci o termo agora, mas um problema do índice, digamos, né? Ele acaba aumentando a diversidade que não deveria, por exemplo, né? Mas aí a gente está pensando justamente que a diversidade é a diversidade de espécies, né? Por que esse índice não é melhor que o outro, digamos, né? Ele está levando mais em conta questões de diversidade, né? Está levando em conta a história evolutiva, né? Normalmente, quando a gente faz diversidade de espécies só, a gente assume que é uma politomia, né? Que todas as espécies surgiram no mesmo tempo, né? Quando a gente usa só a diversidade de espécies. E como é uma árvore filogenética, elas têm relações evolutivas diferentes, né? Tem ramos diferentes, né? Então, isso não digo que sempre deve ser levado em conta, mas é interessante pensar nesse tipo de índice. E um outro exemplo em diversidade funcional, por exemplo, se a gente quer testar uma hipótese
que atualmente está sendo bastante testado, inclusive, que é chamada hipótese da garantia, seria a ideia de que a estabilidade de comunidades ela é proporcional à redundância funcional, à redundância de atributos funcionais de uma comunidade, né? Ou seja, é interessante ter muitas espécies com os mesmos atributos próximos, ou os mesmos, né, numa comunidade. Aquela que tiver mais espécies com aqueles atributos, ela tem maior redundância funcional e vai permitir maior estabilidade, por exemplo, né? Se a gente quer testar essa hipótese, a gente teria que usar um índice que quantifica atributos, né, por exemplo. Ou seja, a gente está interessado em testar essa hipótese, né, o nosso interesse é testar essa hipótese, então a gente vai utilizar um índice de diversidade funcional, por exemplo. E aqui, para pensar, trazer de forma um pouco mais abstrata, mas a ideia é ver se vocês pensar junto com vocês, a ideia de 3 formas básicas de juízo de valor, né, que a gente poderia pensar, então. Aí, para não ficar tão abstrato, vamos dizer que Φ, aqui é uma letra grega Φ, é uma teoria científica, né? Agora nas 3 formas que eu vou apresentar. Digamos que Φ é uma teoria científica. Então, uma primeira forma básica de um juízo de valor, né? A gente diria que V é um φ-valor, ou seja, uma característica de um bom φ. Ou seja, V é um valor de uma teoria científica, né? A gente estaria dizendo isso. O que poderia ser um valor de uma teoria científica? Vocês poderiam tentar, talvez, dizer, tentar imaginar o que a gente quer quando tem uma teoria científica, né? O que a gente quer com uma teoria científica? O que a gente espera de uma teoria científica? Pelo menos alguma coisa assim. Predição. Predição, pode ser. Então, um valor preditivo de uma teoria pode ser, aqui entrar como V. Então, o grau preditivo de uma teoria é um valor de uma teoria científica, né? A predição é um valor, é um φ-valor, é o valor de uma teoria científica. Seria uma forma de juízo de valor. Uma outra seria dizer que seria pensar em 2 valores, né? Então, dizer que V1 é de nível superior em relação a V2, né? Enquanto um valor daquela teoria científica, né? Então, a gente poderia dizer predição, por exemplo, é de nível superior em relação à simplicidade, por exemplo. Seria um outro valor que a gente quer numa teoria. Então a gente está fazendo um novo juízo de valor, que a gente está dizendo, o valor preditivo é mais importante do que a simplicidade numa teoria. Então se eu tenho 2 teorias que são igualmente simples e tem uma teoria que tem um valor preditivo maior, é interessante a gente escolher essa teoria que tem um valor preditivo maior, né? E se ela tiver uma simplicidade maior, uma simplicidade menor, a gente pode dizer, mesmo assim a gente está escolhendo essa e não a outra, porque a gente dá maior valor para a predição de uma teoria. A gente não está tão interessado na simplicidade, né? Ou seja, são uma hierarquia de valores cognitivos, poderia pensar. E um terceiro juízo de valor seria dizer que a teoria científica manifesta aquele valor num grau suficientemente elevado. Ou seja, dizer que é suficientemente elevado já entra um juízo de valor, né? Então dizer que a teoria científica manifesta predição, por exemplo, num grau suficientemente elevado. É uma boa teoria, tá bom, como ela prediz aqui esse sistema, tá bom, a gente pode já aceitar ela porque ela prediz bem o sistema, né? Então, o sistema que a gente está interessado, né, em tentar predizer, por exemplo, né? Então, a gente pode dizer, não, precisamos de melhorar mais ainda a teoria, não vou aceitar ela porque ela tem um poder preditivo baixo, né? Então, quanto que é bom, digamos, desse valor preditivo, né? A gente vai dar um certo valor para dizer que isso é suficiente. E esse é um juízo de valor, terceiro juízo de valor. Então, o primeiro seria dizer que, por exemplo, a predição é o valor de uma teoria científica. Ou seja, a gente está dizendo que é bom que uma teoria científica tenha predição. Outra coisa seria dizer que a predição é de nível superior em relação ao outro valor, a simplicidade, como eu exemplifiquei. E o terceiro seria dizer que o grau de manifestação da predição nessa teoria é suficientemente elevado, a ponto da gente aceitar a teoria, por exemplo. E um terceiro, então, ponto, né, seria o que a gente quer dizer com ser livre de valores, né? Então, uma primeira, talvez, interpretação, talvez a maioria de vocês talvez tenha pensado isso, a ciência é livre de valores, né? A gente imagina, então, não há valores, né, em nenhum momento da atividade científica, a gente poderia pensar. Se há valores em algum momento, então ela já não é livre de valores, né? Seria uma forma de interpretar essa pergunta. Então a gente diria que significa não envolver juízo de valor em nenhum momento da atividade científica. Uma proposta, né? De interpretar essa pergunta. Aí aqui eu tentei
Então, distinguir 5 momentos da atividade científica, né? E aí, então, será que se a gente fosse interpretar dessa forma, a gente diria, ó, em nenhum desses 5 momentos os valores estão presentes na prática científica, né? No momento, por exemplo, que eu adoto uma estratégia de pesquisa, que eu desenvolvo a pesquisa, que eu avalio teorias e hipóteses, que eu faço a disseminação dos resultados científicos, publico, por exemplo, os trabalhos, divulgo em diversos meios, e que eu aplico conhecimento científico, né? Digamos então que essa ideia aqui seria, ó, não há valores na ciência em nenhum desses momentos, né? E aqui a ideia seria fazer então um exemplo, um exercício assim com vocês, de pensar talvez uma pesquisa, uma possível pesquisa, né? Para a gente pensar acerca desses momentos aqui, né? Então, uma investigação científica tendo algum objeto de estudo. Querem talvez dizer, pensar em algum objeto de estudo?